Aleluia! Quando você começa a meditar no grande amor de Deus, talvez você pode olhar à sua volta e ainda não ver tantos resultados, pelo menos resultados compatíveis ao que você quer ou você espera, sobre coisas que você possa estar crendo há tanto tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: desde que esse amor te alcançou e Cristo passou a habitar dentro de você, você já não é mais a mesma. A sua vida já começou a melhorar, as coisas já começaram a avançar, as coisas já começaram a ser projetadas para níveis maiores, de coisas melhores em Deus para você. Não é porque coisas no natural podem não estar acontecendo, pelo menos visivelmente. Porque quando Deus está agindo na nossa vida, algo sempre está acontecendo. Se você está vendo ou não. E a maior segurança que todas nós podemos ter é saber que a nossa vida está depositada nele, guardada e preservada e direcionada nas mãos desse Deus que nos ama de uma forma tão incondicional. Você acha que o amor que fez ele dar o melhor que ele tinha não vai continuar cuidando de você? Se você está duvidando, então faz tempo que você não teve uma boa conversa com seu pai. Ou você está esquecida das coisas que ele já fez. Aleluia. Você pode sentar? Oh, glórias. Aleluia. Desde que Cristo alcançou a nossa vida, amadas, a nossa vida já mudou. É um erro pensar, a minha vida não anda, não avança, coisas não acontecem, é tudo na mesma. É um erro pensar assim. Se você está em Cristo, a sua vida já começou a avançar. As coisas já começaram a mudar. Você já saiu da condição de império das trevas, de escravidão do pecado, e foi transportada para o reino do Filho do seu amor. Um reino de paz, de justiça, de alegria, de provisão, de milagres, de coisas extraordinárias, prontas para acontecer de repente na sua vida. Amém. Aleluia. Nós não vivemos por aquilo que move as coisas à nossa volta. Não são fatores naturais que regem a nossa vida. Amém. Vivemos em uma condição humana e natural, mas podemos escolher viver uma realidade espiritual. Como eu decido viver uma realidade espiritual? Crendo e vivendo segundo quem eu sou de fato. Você é um espírito, você é uma mulher nascida de novo, você está em Cristo, você está estabelecida sobre um reino de justiça, de paz, de alegria, onde não há falta, onde não há doença. Onde ainda que pressões se levantem contra você, você tem um escape de Deus, as saídas e as direções e o céu operando em seu favor. O que você quer mais? Por que é mesmo que a gente fica desanimada? Por que é mesmo que a gente fica para baixo? Por que é mesmo que a gente fica olhando para as coisas tão pequenas e insignificantes perto de nós, achando que elas são maiores do que Deus? Por que é mesmo? Porque focamos na direção errada. Porque tiramos os nossos olhos do alvo. Porque estamos inclinando os nossos ouvidos para outras verdades que não são as verdades que mudam as coisas. A nossa vida é feita de escolhas. Não é verdade? Amém. Se você hoje é uma mulher casada ou você tem filhos, você escolheu casar com quem você casou. Você escolheu ter filhos em determinado tempo. Você tem uma determinada profissão porque foi aquilo que você escolheu fazer. Eu sei que algumas coisas podem acontecer de uma forma de repente, que nos condiciona a outras decisões. Mas mesmo assim, você teve o poder de escolha de fazer aquilo ou não. Entrar ou não naquilo, mudar aquilo ou não. A verdade é que hoje nós somos frutos das nossas escolhas de ontem. Não é assim? Mas em Cristo, amados, nós podemos fazer as escolhas certas a cada dia. Porque por mais que haja um natural que vem contra nós e contra as verdades da palavra, nós temos aquele que nos inspira a decidir certo. Nós temos aquele que nos motiva a olhar para algo muito maior, muito mais maravilhoso do que as coisas naturais que possam estar à nossa volta. Porque a nossa vida é feita de escolhas. Amém?
esse tema falando sobre eu não sou mais a mesma, eu sou muito melhor. Amadas, é porque desde que a palavra nos alcançou, nós não somos mais as mesmas. Não tem como mais ficar do mesmo jeito. Sabe por que que a gente não se encaixa mais com outras coisas que não condizem mais com a nossa nova natureza? Porque não nos pertence mais. É você tentar. Eu, por exemplo, eu tenho 44 anos, eu não tenho problema com idade. Eu acho que esse estigma de que mulher fica com vergonha ou constrangida de falar idade, irmãos, eu acho que isso é um problema que deve ser vencido no nosso meio. Sabe? Porque é melhor chegar aos 44, aos 40, ou aos 30, ou aos 50, ou aos 60, estar bem, firme e forte no Senhor, sarada e curada, podendo contar 1001 testemunhos do que Deus tem feito, do que já ter sido morta e enterrada há 20 anos atrás, por viver uma vida miserável de pecado. Muitas pessoas estão aí entregues a uma vida pecaminosa no mundo, isso as que ainda estão vivas. Porque o diabo não escolhe cor, raça ou classe social. Ele busca oportunidades para tragar vidas. E quando ele tem, ele faz. Então, irmãs, eu vou dizer uma coisa. Eu fiz recentemente os 44, meu marido disse que agora eu sou 4x4, posso subir ladeira. Eu disse, eu já subi a ladeira já faz tempo. Eu brinquei, eu disse, tá bom, 44 com disposição de 20, mas disposição para valer. Disposição de 20 e dinâmica para fazer tudo que for preciso e por aí vai. Amadas, o fator cronológico na nossa vida, ele não deve trazer um peso para nos limitar de quem nós somos e do que nós podemos fazer e onde podemos chegar. Às vezes a gente assume uma mentalidade que é mais uma mentalidade que rege os conceitos do mundo e a gente vai trazendo isso para a nossa própria vida quando a gente pode viver muito acima da média. Quando a gente pode viver muito acima do nível do que a maioria vive. A maioria das pessoas pensam o quê? Você chega aos 30 anos, então você não teve filho ainda não, então você já está numa idade de risco. É melhor você não ter. É melhor fazer um tratamento, é melhor ir com cuidado e tal, porque isso, porque aquilo outro. Eu casei com 31, tive o primeiro filho com 33, o segundo com 40. Só não tenho outro por escolha. Não é porque o médico determina que eu não possa ter. Quando nós temos Cristo na nossa vida e temos uma palavra que opera em nosso favor, irmãs, não são as coisas e fatores naturais ou sistema do mundo que determinam como vai ser a sua vida. Você decide o que você quer, você escolhe viver segundo aquilo que Deus te propõe para viver e você desfruta do melhor que é seu. Por que é mesmo que você não está vivendo nesse nível? Se tudo está disponível, se tudo é possível. Diga, eu posso. Eu posso. Eu posso. Todas as coisas. Amadas, nós podemos viver muito além, muito acima do nível que nós estamos vivendo. De crer em coisas maiores e de experimentar essas coisas se manifestando na nossa vida. Não é só de estar crendo, declarando e durante muito tempo dizendo, eu ainda estou esperando. Porque quando nós estamos crendo, quando estamos aguardando algo, e Deus nos busca e nos encontra crendo, as coisas acontecem. Se elas não acontecem, ou quando elas não acontecem, não é porque Deus ainda quis te deixar esperando um pouco mais, para ver se você ficava de castigo, e da próxima vez você não ficava tão lenta. Não, amadas. É literalmente porque somos nós que muitas vezes desaceleramos o ritmo, quando devemos andar no ritmo de Deus. Coisas já poderiam ter acontecido, quando ainda nem aconteceram, e Deus não tem nada a ver com isso. Nós estamos numa condição extremamente, totalmente favorável para o acontecimento das coisas de Deus na nossa vida. Porque nós estamos inseridos nesse reino de justiça. Nós estamos nele e ele está em nós. O que faz de nós mulheres fortes, o que faz de nós mulheres vencedoras, o que faz de nós mulheres que podem ir além do que muitos outros podem propor ir, mas nunca chega lá, é ele em nós. É ele em nós.
Mas se Ele está em você, se você tem descoberto a força que você tem nele, se você tem descoberto a capacidade, a habilidade que vem do alto, mas que opera aí dentro de você, você só tem que tirar isso de dentro para fora. Rapaz, você vai começar a viver muito além do que você está vivendo hoje. Você vai começar a contar às pessoas o acontecimento das coisas, e não que você está ainda esperando elas acontecerem. Eu não sei você, mas eu não quero ser uma pessoa comum, irmãos, vivendo nessa terra. Um preço foi pago e muito alto. Deus idealizou cada uma de nós, da forma como somos. Falamos diferente, andamos diferente, temos gosto diferente, cabelo é tudo diferente. Eu amo essa diversidade. Uma das coisas que eu aprecio demais na cultura brasileira é isso. Brasil é um sucesso, sabia disso? Às vezes você vai lá fora, conhece pessoas em outras nações, e elas olham para nós e elas dizem, eu amo a cultura brasileira. Vocês têm cabelo liso, cacheado, é morena, é loira, é ruiva. E às vezes a gente está aqui e a gente não consegue valorizar o que a gente tem de tão bom. A gente não precisa que outras pessoas valorizem e nos façam enxergar aquilo que nós já deveríamos enxergar e andar nisso. Amém? E amadas, nós estamos numa condição totalmente favorável para andar no melhor de Deus para nós. Porque a palavra opera em nosso favor. Os céus operam em nosso favor. Você pode imaginar Deus o tempo todo, a cada manhã, a cada noite, você deita, dorme, descansa, acorda, levanta, vai trabalhar, vai fazer suas atividades, e Deus está lá o tempo todo cheio de expectativas de realizar grandes coisas. Vamos somar a nossa expectativa com a expectativa de Deus. Vamos elevar o nosso nível de expectativas, tanto quanto Deus tem mantido e elevado o nível dele. Amém? Se nós formos olhar, amadas, para as coisas naturais, até mesmo fatores do nosso dia a dia, mas eu já estou com 40, eu estou com 30, eu estou com 25, tem gente que está com 20 e se acha velha. Meu Deus. Eu estou com 44, não me acho velha, não. A gente vinha conversando no carro, brincando, dizendo, vai ter o Be Brave. Eu digo, eu estou toda animada para ir para o Be Brave. Eu quero saber se vão me olhar atravessado, que vão olhar atravessado e que vai perder. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Deus, Ele nos abre inúmeras oportunidades. Aproveita, irmãos, quem vai lá e sabe aproveitar. Às vezes, pessoas se condicionam a uma mentalidade errada. Errada no sentido de que, não que eu entendo se uma pessoa pode dizer, mas é porque eu não me encaixo, eu fico meio assim, eu fico mais envolvida nisso, naquilo. Amém, eu sei. Eu entendo que você pode fazer escolhas, você pode ficar mais à vontade ou ser direcionada por Deus para algumas áreas específicas dentro de se envolver com a obra ou com esse tipo de coisa. Mas sabe, amadas, cada oportunidade em que o povo de Deus se junta é uma oportunidade de Deus alcançar a nossa vida. São oportunidades únicas, maravilhosas. Você vai ter encontros divinos com pessoas inspiradas, direcionadas por Deus. Vai trazer uma palavra do céu, que muitas vezes pode ser ali que você vai ter a resposta que você tanto precisava. Ali você vai ser despertada por dentro como você nunca foi durante 10 anos. Cada oportunidade que nós nos juntamos, como hoje à noite, estamos aqui. Eu creio que você não veio somente porque alguém talvez foi insistente, graças a Deus pela insistência de pessoas que são perseverantes o suficiente para fazer você enxergar que a oportunidade de Deus estão bem diante de você e você não pode perder. Mas eu acredito que você não tenha vindo somente por isso. Eu vou porque a irmã insistiu tanto e aí da próxima vez ela não insiste tanto. Não sei, talvez cada uma tem o seu motivo. Eu, particularmente, eu creio que Deus trouxe cada um de vocês aqui. Não é porque a gente não tinha o que fazer em casa, é porque a gente sempre tem o que fazer em casa, né? Eu tive uma semana, meu Deus. Meu Deus mesmo. Você quer saber o que eu estava fazendo o dia todo hoje? Eu estava deitada, só orando. Tava. Deixa eu rir junto com você. Mas a gente não pode viver uma vida
desanimada, murmurando, reclamando, amargurada. Porque às vezes o dia não é como a gente queria que fosse. A semana não foi como a gente queria que fosse. Amadas, assim como os céus operam em nosso favor, o inferno conspira contra. O tempo todo existe um cão dos infernos de olho em você, buscando oportunidade para parar você. Por que ele quer investir tanto nisso? Porque ele sabe que se ele deixa você livre para avançar, o estrago é grande. Só que ele muitas vezes sabe mais disso do que você mesma. E nós nos deixamos parar, nós nos deixamos desacelerar, ficando desanimada, desmotivada. Era para dar tudo certo, não deu, então não vou. Então não faço. Então você é muito fraca. Você desiste muito fácil. Talvez por isso algumas coisas ainda não aconteceu. Talvez por isso você ainda não alcançou algumas metas. Talvez por isso você ainda não chegou naqueles lugares que Deus já idealizou para você chegar. Aleluia. Deus não criou ninguém, irmãs, para ser derrotado. Deus não criou ninguém para ser pobre. Deus não criou ninguém para ser doente. Deus não criou ninguém para ser fracassada. Deus não criou ninguém para ser fraca. Deus nos idealizou mulheres fortes, valentes, corajosas, que se levantam e se posicionam e intimidam Satanás. Deus nos chamou para sermos mulheres que, independente das situações que estejam à nossa volta, se você tem dinheiro ou você não tem, se você pode comprar aquilo que você queria ou não pode, isso não rouba a sua alegria, isso não rouba a sua paz, isso não paralisa você, isso não deixa você em casa desanimada, já beirando uma depressão. Por favor, nós não somos regidas pelo sistema do mundo. Isso pode querer o tempo todo bater na nossa porta, mas não precisa entrar. Porque nós temos as oportunidades e as possibilidades de sempre viver uma vida cheia do Espírito, cheia de alegria, cheia de paz e de convicção que há uns céus que operam em nosso favor. Se você está vendo ou não. Aleluia. O ser humano, ele tem a capacidade de achar que a vida dele é a mais difícil de todas. O problema dele é o maior de todos. Ô, amada, você está falando aí, a sua vida deve ser perfeita. É perfeita. Irmãos, nada é perfeito na vida de ninguém. Até nós ainda estamos em processo de construção, caminhando para uma perfeição, à medida que nos expomos à palavra e permitimos ela causar as mudanças em nós. Porque somente se expor a palavra, estando sentado no culto, levantar a mão, dar uns aleluia, uns glória a Deus de vez em quando, e voltar para casa e viver a mesmice, não muda ninguém. Você permitiu que a palavra te motivasse, te animasse, te empolgasse enquanto você estava ali. Mas a palavra, ela deve ser absorvida na nossa vida, não é para empolgar, é para mudar. É para nos impactar por dentro e sacudir se necessário for, mas você não seja mais a mesma pessoa. Ainda que algumas coisas demorem um tempo maior no processo de mudança, mas é um processo contínuo. É uma consciência contínua. Essa área da minha vida ainda precisa de atenção, mas eu exponho ela à palavra. Não, eu vou conseguir. Existe um empenho, existe um esforço, existe um interesse. Por quê? Porque a gente sabe que aquela palavra traz mudanças reais. Porque a gente reconhece que a gente precisa dessas mudanças reais. Porque para ir para níveis maiores em Deus e alcançar e desfrutar de coisas maiores, é necessário um maior nível de renúncia. É necessário um maior nível de entrega. Não existe nenhuma conquista sem sacrifício. Não existe. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas, o mundo tem essa mentalidade. As pessoas e os cristãos, infelizmente, vão entrando nessa mesma mentalidade. De achar que as coisas vão acontecer assim, pirlim pim pim. Queremos o que Deus tem para nos dar, mas não queremos o compromisso com Deus. Quero tudo que o Evangelho tem para mim. É meu, tomo posse. Em nome de Jesus, é meu, em nome de Jesus. E declaro em nome de Jesus sobre tudo. Mas não dá o feedback a Deus do compromisso, a altura para ter aquilo. Não funciona, amadas. Nós precisamos viver a consciência
e ter o reflexo de um comportamento e uma atitude dessa consciência de quem nós somos. Você não é mais a mesma pessoa. Logo, você não pode mais ter o mesmo comportamento, o mesmo tipo de vida, a mesma mentalidade, a mesma confissão, o mesmo procedimento. Você já não é mais a mesma. Desde que Cristo te alcançou, a palavra começou a operar na sua vida, mas começou a operar uma mudança maravilhosa para melhor. Por que algumas vezes coisas não dão tão certo? É a gente tentando fazer as coisas segundo a natureza de antes. É a gente muitas vezes ainda tentando fazer as coisas do nosso próprio jeito, querendo decidir por conta própria, quando nós precisamos e devemos ser guiados e inspirados por Deus, que é aquele que conhece e sabe de todas as coisas. Uma mesma situação nem sempre requer uma mesma atitude, uma mesma solução, uma mesma direção. Deus, Ele sabe o que nós não sabemos. Deus vê o que nós não vemos, amadas. E a melhor vida que nós podemos viver é uma vida ouvindo as inspirações que vêm de Deus, as direções dEle e obedecendo. Quando nós obedecemos, quando nós andamos em linha com essa nova natureza desse reino em que nós estamos, segundo a nova natureza que nós temos, nós somos abençoadas, nós prosperamos, as coisas fluem, as coisas acontecem. Pode apertar, pode vir pressão, pode vir crise, pode parecer que não acontece por determinado tempo, mas os céus estão operando em favor, coisas estão sempre acontecendo mesmo se seus olhos não estão vendo, e de repente, irmãs, as coisas acontecem, portas se abrem, o milagre acontece, chega de repente, mas chega. Quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus, você nunca será frustrada. Nunca será frustrada. Aleluia. E a proposta de vida de Deus para nós é que sejamos melhores a cada dia. Olha, eu tenho 12 anos de casada, eu tenho 2 filhos. De vez em quando eu fico nervosa, fico. Você fica, irmã, nervosa? Fico. Você fica? Alguém mais se identifica comigo? Por favor, mães. Que bom, vocês me aliviaram. O dia a dia traz cansaço, o dia a dia traz uma pressão. As crianças às vezes se excedem. Você cansa, você quer dormir um pouco mais, não pode. No primeiro filho foram 4 anos sem saber o que era dormir, pelo menos até 9 horas. Nunca. Nem no domingo. Cansa. Você fica meio sobrecarregada. Fica meio pronta para explodir. Somos normais. Mas a consciência de quem nós somos na essência é o que de fato rege a nossa vida. Os nossos valores, a nossa conduta. Às vezes, numa situação como essa, se a gente fica meio agoniada ou meio nervosa, ou sei lá, qualquer coisa, até passa do limite, você não está esquecido de quem você é. Você recobra a consciência, corrige, conserta, não fica carregando peso sobre si. E Senhor, obrigado, porque eu estou me tornando alguém melhor a cada dia. Porque eu tenho ajuda que vem do alto. Porque eu tenho algo que Deus me confiou a fazer. Se eu tenho minha casa, se eu tenho meu trabalho, se eu tenho minha igreja, se eu tenho rema, se eu tenho meus filhos, se eu tenho meu esposo, se eu tenho meu pai, se eu tenho minha mãe, são oportunidades que eu tenho dadas pelo Senhor, para que eu possa manifestar o que eu tenho de melhor, para que eu possa manifestar todo o bem que eu possa fazer por mim mesmo e para eles. Obrigado porque eu posso fazer melhor. Obrigado porque eu tenho pessoas para cuidar. Eu tenho coisas para fazer. Eu tenho oportunidades para frutificar, para desenvolver todos os dons e os talentos que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, porque o Senhor deposita em mim credibilidade. Você me confiou que eu podia fazer algo. É um privilégio. Você percebe que quando nós olhamos numa ótica diferente, a ótica real que nós devemos olhar com os olhos espirituais, como filhas de Deus e do reino que nós estamos, muda a nossa atitude e o nosso comportamento?
Você não precisa ficar se olhando como alguém, meu Deus, eu abri mão da minha profissão por causa dos filhos que eu tive. Eu podia estar assim, eu podia estar assim. Não, você está da melhor maneira que você está. Sabe que uma das piores coisas que a gente pode fazer, e infelizmente eu acredito que até nós, as mulheres, temos mais tendência de fazer isso do que homens, ou muitas vezes as mulheres podem não ter, mas a maioria, de uma forma geral, faz isso. A gente fica olhando o passado e remoendo o que não viveu, o que viveu. O passado passou, gente, não volta mais. A gente começou esse culto, era 19 horas. Já não é mais 19, já é 20 e 10. Você acha que 19 horas do dia 3, né, hoje? Do dia 4 de agosto de 2018 volta? Não volta mais. Por que eu vou ficar remoendo? Por que eu vou ficar tentando voltar àquele tempo e mudar o que eu deveria ter feito naquele tempo? Não, amadas. Olha para frente. Você terá outras 19 horas, você terá outros 4 de agosto, de setembro, e de novembro, de dezembro, de janeiro, e por aí vai. Você terá muitas outras oportunidades e virão de Deus, para você não somente fazer o que você poderia ter feito, mas você fazer melhor. Amém? Não perca tempo ou oportunidades remoendo o que você não viveu, ou o que você viveu, o que você fez ou você não fez. Você pode, você é muito melhor do que tudo isso. Há dentro de você um potencial, uma habilidade, uma capacidade que possivelmente nós, eu me incluo nisso, nem descobrimos ainda. Mas Deus quer nos revelar. Deus quer nos mostrar, Deus quer abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar e fazer assim, ó, vai-te embora, faz acontecer, você pode, acredita. Aleluia. Inclusive, amadas, deixa eu dizer uma coisa, não com a motivação do que o mundo faz, tentando supervalorizar a mulher para colocar ela acima de tudo e de todo mundo, porque o mundo traz uma motivação como essa e muitos valores estão distorcidos, mas olhando na ótica que Deus olha para você e vê você como uma mulher grande. Amém. Como uma mulher que pode realizar grandes coisas sim. Fazer muito mais do que muitos outros já possam ter feito antes. E para isso você não depende de dinheiro. Para isso você não depende de um diploma. Para isso você não depende de um marido. Para isso você não depende da experiência da maternidade. Todas essas coisas, elas acrescentam valores e oportunidades para a nossa vida, que são boas, sem dúvida. Mas na essência, se você não tem essas coisas, não significa que você ficou naquela classe de mulheres que agora é frustrada e esquecida e não pode frutificar. Ficou ali como a infrutífera. Ficou ali como aquela, como chama a mulher que... Como uma estéril? Não, quem foi que disse isso? Eu vou dizer uma coisa, amados. Eu casei aos 21 anos a primeira vez. Passei 5 meses casada porque ele morreu num acidente de carro. Foi uma das piores coisas que eu vivi na minha vida. Terrível. Eu tenho ideia do que é o diabo colocar a pessoa num processo de loucura porque eu estava caminhando para aquilo. Ou pelo menos era a intenção do diabo. Você fica tão perturbada, você perde o norte das coisas e é como se sua mente paralisa. Já a partir daquele momento da notícia do choque. Você fica... Pum. E todo aquele processo foi muito difícil, muito delicado, doloroso. Mas eu vou dizer uma coisa, quando a gente tem o Senhor na nossa vida, ainda as situações mais difíceis e dolorosas, as gritantes, que você possa dizer, dessa eu não saio. Como é que eu vou sair? Você olha lá fora e você só vê nuvem negra? Você não consegue ver um palmo na frente do seu nariz de como vai ser o seu futuro? Mas Deus é especialista em reverter situações de desgraça e de dor e transformar a sua vida num futuro melhor do que qualquer futuro que você teria. Amém. E o tempo passa... E quando você tem o Senhor na sua vida e você permite que a palavra faça o que ela quer fazer,
Porque às vezes nós achamos que Deus tem pessoas mais especiais do que nós, porque a palavra está acontecendo na vida dela e não acontece na nossa. Mas, amados, nós precisamos entender uma coisa. Deus se compromete com quem se compromete com a sua palavra. Se eu não tenho um compromisso com ela para viver a prática, não é que Deus não queira, mas Deus não tem o acesso. Mas para aqueles que se esforçam, para aqueles que colocam o empenho, para aqueles que fazem o sacrifício, às vezes, até mesmo em meio à dor e à dificuldade, mas numa atitude, iniciativa de fé, dá a Deus o acesso, Ele faz. Amém. Ele faz. Amém. Amém. E dia a dia, aquilo foi passando, aquilo foi mudando. Aquela dor vai saindo. Aquelas nuvens negras vão se dissipando, o céu começa a brilhar. E você vai avançando em Deus. E você vai avançando em Deus. E uma das melhores coisas que a gente pode descobrir em situações que a gente enfrenta, seja essa como a que eu vivi, ou outras que você enfrentou, ou você possa enfrentar, quando a gente descobre que Deus está junto conosco, e Ele está ali pronto, apto para ajudar e socorrer, e levantar e manter você de pé, você sabe que tudo que você precisa é dEle. Amém. Aquele meu primeiro marido era um homem muito bom, mas não foi ele que morreu na cruz por mim. Isso era uma coisa muito bem resolvida para mim ali mesmo, no dia do velório. Eu olhei para aquele caixão, aquela mesma igreja que eu entrei para casar. Eu olhava para aquilo e eu tinha uma certeza por dentro. Não foi ele que morreu na cruz por mim. Quem morreu na cruz por mim não me deixou. Está aqui comigo, pronto para me manter de pé, para me ajudar, para eu continuar. Irmãs, é por isso que a gente continua. Porque a nossa força não vem de pessoas, não vem de um marido, não vem de coisas, não vem de uma profissão, não vem de experiências humanas e naturais que você tem na sua vida, não. A nossa força vem do Senhor. Ele é a nossa fonte. É por isso que se você tem a fonte, você não pode dar desculpas que você é isso ou aquilo, ou não tem isso ou aquilo, ou a sua vida é isso ou aquilo. Porque se você tem a fonte e você não está bebendo dessa fonte, a culpa não é da fonte. A culpa é sua. Você está como alguém que tem o benefício diante de você e não vai lá e desfruta, já tendo sendo dito que é seu. Nós estamos conectados à fonte. A fonte que tem tudo que nós precisamos. Isso significa que mesmo em dias de dores, em dias de dificuldade, em dia que você quer chorar, você pode engolir o choro. Você pode deixar a alegria fluir de dentro de você. Como é que faz isso? É pela fé. Como é isso? Eu só sei que funciona. Eu vou dizer uma coisa, gente. Eu já chorei demais. É por isso que hoje eu quase não choro. É muito difícil. E quando alguém me vê chorar, sabendo um pouco como eu sou, o choro não é de tristeza, não. Pode ter certeza. É motivado por outra coisa. Claro que se eu perco alguém, a gente perdeu uma irmã lá na igreja no final do ano, eu chorei porque pela perda dela. Amava, lamentei todo o sofrimento que ela passou ao longo do processo de um câncer. Mas eu vou ficar chorando a vida toda? Ela está lá melhor do que eu? Isso tem que ser uma coisa muito bem resolvida na nossa vida, irmãs, e rápido. A gente perde muito tempo detida em coisas que não merecem mais a nossa atenção. Amém. As pessoas podem olhar e vai olhar e pensar, quem pensa natural, é muita insensibilidade. Não, irmãs. Sensibilidade ou insensibilidade, nem pelos sentimentos a gente deve viver. Aquele meu primeiro marido era um homem bom, mas foi mais cedo para o céu. Eu não tenho culpa, não. Ia no dia, Deus me livrou, graças a Deus, por isso estou aqui para contar a história. Na última hora eu disse, eu não vou, não. Vou ficar. É tão lindo ver Deus cuidando da gente. É tão lindo, irmãs,
de uma forma às vezes tão simples que você não pode ouvir claramente, mas uma impressão que vem por dentro para você fazer algo e você obedece aquilo, guarda e livra a tua vida da morte. Como não amar esse Deus com esse amor tão grande, incondicional, que o tempo todo está cuidando de você, direcionando. Se Deus está interessado em guardar a nossa vida, você acha que Deus não está interessado em suprir a tua vida? Representa muito menos do que o amor dele por você? Coisas custam muito pouco para Deus, gente. Dinheiro não é problema para Deus. Eu me lembro bem quando nós chegamos em São Paulo, nós morávamos aqui antes de ir para Santo André, e a gente sabe que a realidade de locação aqui em São Paulo é bem diferente de lá do Nordeste, é mais rígido, eu entendo, os riscos são maiores. E aí eu lembro que a gente teve que pagar uma história do seguro fiança quando a gente alugou o apartamento. E aí era uma pancadona, né, para pagar, por ano que paga. E aí eu lembro que a gente tinha que renovar o seguro fiança, e a gente olhou assim e disse, bom, a gente não tem ainda não, mas Deus sabe que a gente precisa, vai chegar. E a gente ainda um pouco olhava, poxa vida, mas é um valor tão alto, é um dinheiro que não volta. E querendo pensar de um lado natural e sentir pesar por aquilo, como que aquilo ia sair da nossa vida, ia ser uma perda tão grande, nunca ia voltar. E aí Deus fez um milagre, porque foi milagre mesmo, proveu de uma forma tão sobrenatural, e é tão maravilhoso, irmãs, quando a gente conecta o nosso coração com a motivação certa. Quando a gente foi olhar naquela imobiliária, pagar aquele montante daquele valor, aquele dinheiro estava saindo da mão e não era como um dinheiro que tinha grande valor, como a gente pensava antes. Era papel. Amém. Só papel. Ah, é um papel. Tem um valor escrito, tem um valor natural, porque se ele não tivesse, não pagaria o compromisso. Mas era um papel. Não era dinheiro ou a provisão saindo da nossa vida. Era um papel que chegou para nós, trazido por Deus, porque havia uma necessidade, mas que foi, e não se foi como se nunca mais ia voltar. Quando você vê as coisas de uma maneira diferente, e você se move numa motivação diferente, a situação, ela combina diferente. Ela coopera diferente para você. Então, quando a gente aprende a olhar para as coisas, não mais com o peso que elas não merecem mais a nossa atenção, porque quando a gente olha com um peso diferente, aquilo traz peso para nós. A gente fica com pesar, meu Deus, mas essa água custa R$5. É muito cara, não vou comprar não. Aí fica com sede. Eu não estou criticando ao ponto de dizer que se você, não, eu vou ali na rua, eu vou comprar uma de 2, a mesma coisa, tranquilo, sem problema. E se no momento você não tem os 5, eu não estou criticando ou censurando você. Mas eu quero que você entenda o principal que eu quero dizer. O Deus que dá 5 para comprar uma água, mesmo que a garrafa seja um terço dessa, mas porque o principal e o foco de Deus é suprir a sua sede naquele momento. É o mesmo Deus, amadas, que vai dar 100 para pagar a mesma garrafa. Para Deus, o problema, porque não há problema para Deus, não é o valor. Ele está interessado em suprir a tua necessidade. É com sede que você está, a água é com gás, ela custa R$50, mas minha filha quer, eu vou dar. Amém. Muitas de nós não conseguimos ver as coisas dessa forma, e é por isso que a gente não está alcançando níveis maiores e experimentando aquilo que a gente tanto crê e espera. Porque ainda estamos olhando errado. Estamos pensando errado. Dinheiro tem um valor natural nesse mundo que nós vivemos, mas é um papel com um valor. E o principal não é ele em si, é o Deus que você tem. Porque Deus, ele faz acontecer na nossa vida e supre qualquer necessidade, ou realiza o desejo do nosso coração, qualquer que seja ele, se você tem o dinheiro ou não. Amém. Deus encontra uma maneira de fazer chegar a você.
Deus encontra uma maneira de levar você a lugares e manifesta oportunidades de realizar coisas do seu coração. Como é que Deus faz? Eu sei lá como é que Ele faz. Eu sei que Ele faz. Eu não vou ficar nem preocupada em tentar descobrir a fórmula de como é que Deus faz, gente, porque é divino. Não é naturalmente que a gente vai entender. Aí eu vou ficar tentando, mas como é que foi? E 2 mais 2 não era 4? Como é que deu 2? 2 mais 2 não é 2, 2 mais 2 é 4. Se você tentar entender a Deus de uma forma humana e natural, raciocinando logicamente, você vai ficar doida. Vai. E vai começar a descrer rapidinho e questionar do caráter e da integridade dele. Porque vai achar até que Deus está trabalhando na ilegalidade. Rapaz, muita gente entra em engano. Porque tenta entender Deus e as coisas que Deus faz de uma forma humana e natural. Tem coisas que você tem que jogar o seu achômetro fora, as suas fórmulas e a sua lógica. Você só tem que saber de uma coisa, e essa convicção você não pode perder. Eu sei quem eu sou em Deus. E porque eu sei quem eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho, e eu sei onde eu vou chegar. E aí isso move a tua vida. Isso aí define quem você é. E você só vai avançando. E você só vai conquistando e realizando grandes coisas. E pessoas vão olhar e vão dizer, como é que pode? Eu tenho minha profissão, tenho não sei quantos diplomas, meu emprego, e o fulaninha está muito mais na frente. Comprou uma casa. Como é que foi? Foi divino. Nós morávamos em Campina Grande, mesmo sabendo que era um tempo de estar lá, porque iríamos embora. E aí nós propomos no nosso coração, está insatisfeito de pagar aluguel. Vamos querer para comprar uma casa? Vamos. E ainda se levantou pessoas para dizer, e que sentido tem vocês comprarem uma casa e nem aqui vão morar? Eu digo, não interessa. Eu estou insatisfeita de pagar aluguel. Deus colocou no nosso coração para a gente começar a crer para uma casa, e a gente vai crer, e vai comprar. Agora pergunte, tinha R$100 guardado no banco? Pergunte, tinha? Tinha não. Tinha nada. Aliás, naturalmente falando, o que se chegava era para suprir a necessidade. Mas tem Deus, tem a fonte, lembra? Pode não ter o dinheiro, pode não ter, pelo menos o dinheiro, eu digo, manifesto na totalidade, mas se você tem Deus, se você pode crer, Deus pode fazer. Fé começa a operar, os céus começam a cooperar, e as coisas começam a acontecer. E aí? Quem para você? E nós começamos a crer. Começamos a procurar. Minha mãe é bem peça-chave nesse testemunho. Porque havia um terreno em frente à casa da minha mãe. E a gente procurava casa e tal. E minha mãe disse, vamos construir nesse terreno. Você vai comprar sua casa aí. E a gente, tá certo. A gente ouvia, mas ainda não colocando tanto foco. E daqui a pouco começaram a construir, construíram uma casa na esquina e começaram a construir lá na frente. E aí a gente soube que o construtor estava construindo uma casa de 2 quartos. E nós desejávamos de 3. E aí eu disse, não, minha mãe, então não é a nossa. Porque o que a gente está crendo não é uma casa de 2 quartos, a gente está crendo uma casa de 3. Porque a gente quer ter um quarto para um hóspede, alguma coisa e tal. Tá certo. Aí ela disse, não, mas ele vai mudar esse projeto. E eu disse, tá certo. Fiquei meio assim, e deixei quieto. Daqui a pouco já tinham colocado uma placa de vende-se na casa, e daqui a pouco tiraram a placa de vende-se. Aí minha mãe disse, e aí, desistiu de vender? Ele disse, eu desisti do projeto, eu vou fazer uma casa de 3 quartos. E aí minha mãe disse, eu disse que a casa era sua. E eu disse, eita, vamos lá. E aí fomos conversar com o construtor, minha mãe chegava para ele e dizia assim, ele pediu para utilizar a água lá da casa dela para poder fazer a construção. E aí ela dizia assim, olhe, não ofereça mais a casa a ninguém, porque a casa é da minha filha. E aí ele disse, é mesmo? Tá certo, vamos conversar com ela. Minha mãe, ela vai lhe procurar. E eu ainda nem sabia do nível que já estava a coisa, né? Mas a gente estava alimentando o nosso coração e esperando a convicção chegar. Porque, amadas, é tão importante quando a gente percebe que as coisas se assentam por dentro.
você pode dar o passo, mesmo se você não tiver nenhuma ponte na sua frente. É como diz um amigo nosso, pastor Rosilon, ele diz que tem situações que você pula do avião, depois procura o paraquedas. Então é mais ou menos isso. Mas confiar em Deus são riscos que a gente corre, riscos entre aspas, porque a gente tem a garantia de que Ele não falha. Então, quando essas convicções vão se estabelecendo por dentro, não tenha medo de dar os passos. Amém? E mesmo se essas convicções ainda estão se formando por dentro, deixe que a palavra tenha todo o acesso que Deus quer ter por meio dela, para ir formando isso dentro de você. Não interrompa o processo. Não interrompa essa continuidade que é a necessidade, dessa exposição à palavra. Às vezes, pessoas, só fazendo uma pausa nisso, às vezes pessoas, elas vêm num ritmo tão bom com Deus, estão crendo, estão declarando a palavra, confessando, coisas estão acontecendo. De repente, começa a desacelerar. Eu não estou mais animada para ir para a igreja, não vou para o culto. Aparece 1001 compromissos, nada contra compromissos. Nada contra você fazer outras coisas, que tem outras coisas que fazem parte do dia a dia da nossa vida. Mas, irmãs, eu vou dizer uma coisa, se você perder o foco daquilo que é o principal, as coisas começam a dar para trás. A ordem de prioridades na nossa vida não pode ser invertida quando Deus deve ser o primeiro lugar. Quando a palavra deve ter a primazia. Quando nós nunca podemos perder o interesse de estar sempre se expondo à palavra, porque entendemos que somos dependentes dela. Eu gosto de ir ao shopping com os meus filhos, eu vejo a necessidade de um passeio de férias, eu vejo que às vezes acontecem situações que podem acontecer até mesmo no dia daquele momento que eu posso ter na igreja, mas eu faço escolhas, porque eu sei o que é que vai trazer de resultado para a minha vida. Aleluia. Nós somos fruto das nossas escolhas. Aí às vezes começa uma semana atribulada, mas fez uma escolha de ir para o aniversário no domingo, quando poderia vir para o culto. Eu gosto de tocar nas coisas que o povo fica incomodado. Estamos falando, amadas, sobre expor a nossa vida a uma palavra que nos salva, que nos mantém de pé, que nos coloca para cima, que faz as coisas de fato acontecer na nossa vida. Nós não podemos que essa distorção de valores que já opera tranquilamente lá no mundo, afete a nossa vida e torne o nosso estilo de vida. Eu não entendo como é que as pessoas podem passar um tempão sem estar na igreja. Eu não entendo não, me desculpe. O erro é meu, o problema sou eu. Porque nós somos dependentes dessa palavra, irmãs. Mas eu me alimento em casa. Eu duvido. Uma pessoa que não está motivada para estar perto daqueles que são afogueados e vão ajudá-lo a crescer e avançar, eu não acredito que ficando em casa é porque ele está mais afogueado dos que foram para a igreja, não. Ficou em casa para orar pelo culto, para interceder? Não fica, não. Então, quando essas vontades muitas vezes vêm para nós, a gente tem que fazer exatamente o que a gente não quer fazer. Não quer ir para a igreja, tem que correr para a igreja. Porque você está precisando de socorro. E não pode deixar a sua carne lhe dominar. Porque quanto mais lugar ela tem, mais forte ela fica. Só que quanto mais forte sua carne fica e seu espírito fica fraco, menos as coisas acontecem para você. Deus se compromete com quem se compromete com a sua palavra. As coisas acontecem de uma forma favorável com quem se mantém conectado, com quem fica plugado. O celular não vai nem para os 10%, porque fica lá ligado o tempo todo. Aliás, às vezes o celular fica assim, né? Mas a vida espiritual não. O celular não pode descarregar nem a pau. São expressões cearenses. Não pode, não descarrega. Eu tenho que ficar conectado com o mundo e com todo mundo, menos com Deus. Eu faço muita coisa, às vezes, pelo WhatsApp, e o tempo todo. Mas, às vezes, tem que dar um tempo mesmo. Coisas vão chegando para a nossa vida, e a gente vai se tornando dependentes, e elas não são tão essenciais. Às vezes, elas vão roubando o nosso tempo daquilo que é essencial. Amém? Vamos voltar lá na casa, rapidinho?
E aí, quando se estabeleceu aquela convicção, nós sentamos, conversamos e disse, é o seguinte, eu quero comprar a sua casa. Ele disse, eu quero vender. Eu disse, só que tem um detalhe, a gente não tem nenhum tostão. Aí todo mundo começou a rir, né? A gente riu, aquele riso mesmo, não foi o primeiro riso de Sara lá, tá certo. Não foi. A gente riu sabendo da convicção que já tinha, né? Ele deve ter achado engraçado, né? Não sei. Eu não perguntei o que ele achou. Eu só sei que em 15 dias, as coisas aconteceram de uma forma tão sobrenatural. Tão sobrenatural. A gente tinha que dar uma entrada, eu acho que era tipo quase 35 mil, mas não tinha 100. E aí jogava mais uns 5 mil de documentação, aí aquela coisa toda, escritura e tal. A gente olhou assim e disse, um montante bom. Aí olhou um para o outro assim e disse, mas a convicção já chegou, então vai chegar. Eu só sei que uma das coisas que aconteceu, Marcílio tem um irmão que mora em Recife, tem vários, né? Todo mundo mora lá, mas um deles ligou para ele, detalhe, ninguém é cristão ainda. Mas diga-se de passagem que não é porque seja família, mas são pessoas que são referência para mim, de tão generosos que eles são. Impressionante. Entenderam o que muitos cristãos ainda, infelizmente, não entenderam. Da bênção do dar. Aí ele ligou para a gente e ele disse, eu estou sabendo que vocês estão comprando uma casa. A gente todo feliz, só comentou. Não falou nada para insinuar nada. A gente disse, a gente está comprando, bom demais, vai dar certo, tá, quando vocês vierem para cá e tal. E ele disse, certo, mas o negócio é o seguinte, eu estou ligando por uma coisa, eu quero ajudar. Aí a gente disse, porque você ora, você crê, aí se alguém chegar e disser, amada, eu trouxe uma bolsa para você, uma bolsa vermelha, um dia você já desejou uma bolsa vermelha, aí o coração chega palpita, eu quero uma bolsa vermelha. Aí a irmã vai olhar para mim e vai dizer, não precisa não. É uma falsa humildade. E é mentira, viu? Tem que ser humilde, sincero e dizer, é de Deus. Estava orando e estava crendo, Deus falou com você, pois obedeça. E rápido, também acho. E aí, a gente tranquila e disse, amém, tá certo. Ele disse, certo, eu tenho uma carta de crédito de 30 mil, eu quero dar. Aí a gente, eita, coisa boa, fica faltando bem pouquinho. Aí a mente já tentando raciocinar. Aí a gente tentou, falou com o homem lá, o homem não se interessou. Aí ele disse, certo, então peraí, vamos ver se a gente compra a casa no meu nome, eu tenho 25 mil de FGTS, eu quero dar. Ele ficava agoniado. Era interessante aquilo. Quando a gente está crendo para algo, olha, quando você deixa Deus envolvido em tudo aquilo que você faz, rapaz, literalmente não importa como vai acontecer, o negócio é que vai acontecer. Amém. Não importa a maneira que Deus vai fazer chegar, o meio que Deus vai utilizar. Sempre vai ser um meio legal, tenha certeza disso. Amém. Mas Deus vai fazer chegar. Amém. E aí a gente tentou, simulou, não fluiria tão bem para comprar no nome dele. Ele disse, meu Deus do céu. Ele disse, espera aí, eu tenho um dinheiro parado aqui, eu não estou precisando disso, eu vou mandar. E transferiu. Aleluia. Não foi emprestado, gente, foi dado. Amém. Na nossa ótica, o que a gente sabe não foi só um irmão porque ama que quis dar. Claro que tem um coração envolvido. E a gente é tão grato por isso. Mas foi Deus que intermediou isso. Aleluia. Foi a fonte que fez acontecer. Aquele que habita em nós. Aquele que diariamente, o tempo todo, enquanto você dorme, acorda, deita, trabalha, vai no metrô, vai no Uber, vem pro Rema, vai para a igreja, está em casa, tomando banho, lavando prato, está o tempo todo velando sobre a sua palavra para cumprir em sua vida. Porque tem interesse em te fazer prosperar. Tem interesse em que você alcance níveis maiores e você desfrute de tudo que seu coração real deseja e de tudo que idealiza também. Nós não podemos pensar de uma maneira errada, achando que, meu Deus do céu, se eu tivesse talvez nascido numa família assim, com posses, com nome e tal, que já viesse com uma herança nas costas, meu futuro era outro. Mas você tem uma herança. Não é só um lado natural que faz as coisas acontecer. Aliás, às vezes tem todo natural e nada acontece.
Mas quando nós entendemos e descobrimos a essência do poder que está nessa fonte, e essa fonte não está distante, mas está dentro de você, você vai para casa e vai carregá-la com você. Eu não vou levar para minha casa e você vai ficar sem ela. Você vai levar a fonte com você. E nessa fonte tem tudo que você precisa. Você precisa ser ousada, atrevida, o suficiente de colocar a mão dentro e tirar o que você precisa. Desfrutar de todo o bem que já é seu. A proposta de vida de Deus para cada um de nós é nos projetar para algo maior. Em todos os aspectos da nossa vida. Amém. Mesmo se você já passou dos seus 20, dos seus 30, talvez por um lado natural, passado o tempo de alcançar uma profissão, de realizar aquele sonho. Quem foi que disse isso? A única coisa que pode impedir você é se Jesus voltar hoje. Amanhã não vai acontecer. Mas se você decidir se crer no seu coração, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, portas se abrirão e você vai chegar lá. Mas você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa olhar na ótica que Deus olha. Você precisa, talvez, fechar os seus olhos para não ver o que está à sua volta e se concentrar no que você tem dentro. É o que muitas vezes nós precisamos fazer. A gente olha muito em volta, quando a gente tem que olhar dentro. E, amadas, a gente tem a nossa casa lá. Se Deus mandar dar, a gente dá. Porque no dia que nós entramos naquela casa, que foi construída na planta, tão linda, a gente pôde dar, eu dei os pitacos que eu queria dar. Quando nós entramos nela, aquilo que teve um esforço para crer, um esforço para perseverar, até ver chegar, até o último centavo para pagar, pelo menos daquela entrada. Quando nós entramos, sabe o que a gente fez? Olhou um para o outro e disse, é só uma casa. É só uma casa. Que não nos segurou quando tinha uma direção para sair de lá. Aleluia. Coisas são coisas. Amém. Elas são dadas por Deus para a nossa vida, porque primeiro Deus sabe que a gente precisa e que a gente deseja ter. E não é errado, sendo com a motivação certa. Principalmente, como bem disse Tereza, o nosso desejo de querer ter é para ser suprido, mas também para dar. Porque o melhor e o maior prazer que a gente pode experimentar de ter em abundância é porque é tão bom fazer a alegria de outras pessoas, suprindo a vida delas. É verdadeiramente o que a palavra nos ensina, que melhor é dar do que receber. Se receber é bom, a gente fica alegre, contente, feliz, faz festa, pula, dança, corre, oh glória a Deus e aleluia, e Deus fez e Deus trouxe. Dar é melhor ainda. É muito bom. É muito bom. Às vezes eu saio de casa e vou para lugares e eu já sei, Deus manda eu colocar na bagagem algumas coisas, eu digo, mas eu não penso em usar isso. Aí na hora eu paro, eu já sei. É porque eu estou levando para dar. E é tão bom viver assim. Guiado e inspirado por Deus e fazendo aquilo que Ele idealiza fazer através de nós. E quanto mais a gente obedece e corresponde aos comandos daquele que é o nosso cabeça, daquele que é a nossa fonte, que vê o que nós não vemos, sabe o que nós não sabemos, mas se nós seguimos as inspirações e direções que Ele nos der, a gente vai alcançar e realizar e desfrutar de tudo. E ainda além daquilo que a gente nem estava pensando, porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Ele faz o que pedimos, mas Ele faz mais do que pedimos. A Bíblia diz que Ele faz mais do que pensamos. E Ele diz que Ele faz infinitamente mais do que sequer imaginamos. Então, quando nós nos dispomos a crer naquilo que Deus pode fazer, e você sabe quem você é, o que você tem, o que você pode, e você não permite que nada lhe pare, você se posiciona e diz, agora eu só vou avançar, agora só vai melhorar. Não é porque o país diz que vai melhorar, porque não é isso que o país diz, mas é o que a palavra nos garante. E você decide absorver essa verdade para a sua vida. Você decide que você vai permitir que essa verdade guie a sua vida. E assim será.
Amém? Tudo que você possa estar vivendo e desfrutando hoje não é o tudo que Deus tem para você. Deus não é tão pequeno assim. Deus não é tão pequeno assim. Diga, Deus tem, Deus pode e Deus vai fazer muito mais. Agora diga, eu quero, eu posso, eu me posiciono para receber tudo, tudo, tudo o que Deus tem para mim. Se permita ser alcançada pelos milagres de Deus. Se permita viver todo o melhor, o maravilhoso, o milagre extraordinário, o infinitamente mais que Deus quer realizar na sua vida. Se permita. Lance fora a sua mentalidade de pensar pequeno. Lance fora a sua mentalidade, eu tenho tanto, eu só posso ter tanto. Você deve viver com sabedoria e discernimento para administrar o que chega para você, e inclusive estar alegre e contente em toda e qualquer situação. Mas isso não é para determinar uma condição de limite. Porque quando somos gratos pelo que temos, Deus pode acrescentar mais. Mas não devemos viver limitados ao que temos. Não devemos viver limitados ao que podemos. Ao que temos ou ao que podemos, você não vai sair da sua rua, quanto mais ir para outra nação. Mas conectado à fonte, você viaja o mundo. Literalmente, eu não estou falando sonhando. Literalmente. Porque Deus, Ele pode pagar. Deus pode realizar. Lá em casa a gente sonha sonhos grandes. E meu filho, às vezes, de 9 anos, ele diz, mãe, isso aqui custa muito. Eu disse, custa? Mas Deus dá. Porque, amadas, quando nós decidimos crer na palavra, isso deve ser algo que deve estar no nosso pensamento, estar na nossa boca e nas nossas ações. Muitas vezes nós precisamos, talvez você faz o mesmo, sentamos com os nossos filhos e diz, olha, isso daqui precisa esperar um pouco. E às vezes não é somente por um lado da condição. Às vezes por uma necessidade mesmo, porque quando a gente está trabalhando na formação de caráter dos nossos filhos, você não pode fazer tudo. Você vai ter que ir podando algumas coisas, porque ele tem que ter parâmetros para as coisas, de valores e de que tem uma conquista para aquilo. Mas nunca ele vai ouvir de nós, você não tem, você não pode, você não vai ter. Nunca. Sempre diz, você quer isso, você está crendo para isso, vamos começar a crer. Comece a declarar, comece a dar ações de graças. E nós vamos passando esses valores, nós vamos passando esses princípios. E aquela atmosfera é algo que vai regendo a nossa vida, a nossa casa. Mas os céus vão estar operando em nosso favor, manifestando cada desejo do coração, manifestando e suprindo cada necessidade. E até mesmo aquilo que de repente você pode pensar, como eu um dia pensei, eu vou crer para comprar uma casa. Aí você se dispõe a crer. Está lá, todo o poder disponível na palavra. Todos os céus prontos para manifestar. E você começa a crer. E Deus começa a fazer. Você não é uma mulher limitada. Diga, eu não sou. Eu não sou uma mulher limitada. E seu marido não é a sua fonte. Seu emprego não é a sua fonte. Deus, Ele é aquele que faz fazer chegar de onde você menos imagina. Deus é aquele que faz chegar de onde você menos imagina. A gente tem aqui a Lilian, por exemplo. A Lilian é lá de Santo André. Vem cá, Lilian. Lilian foi aluna da Tereza. Essa gatona aqui, ó. Mulher forte, valente, corajosa. Cada situação, tem cada testemunho para contar. Lilian propôs no coração, ela queria fazer o rema. O bolso dela dizia que ela não podia. Mas não era o bolso que determinava que ela ia ou não. E ela vai terminar o primeiro ano. Cada dia ela vive um milagre. E pessoas ficam correndo para querer abençoar ela.
para pagar a mensalidade. Era um povo esperto, viu? O que Deus faz na vida da Lília, Ele quer fazer na vida de todas nós. E até muito mais. Talvez a sua necessidade, talvez o seu limite possa ser maior. Mas Deus é muito maior do que isso. Deus está muito além do que isso aí que você está vendo. E o rema para a Lília é só o começo de um caminho que ela está trilhando para exercer o chamado. É, sucesso. Deus pode. Custa muito. Sim, tem algumas coisas que eu estou esperando que custa muito mesmo. Mas Deus pode. Deus pode. Deus pode. Meu Deus, você não sabe, amado, onde eu moro. Você não sabe onde eu trabalho. Sei não, nem quero saber. Não sou eu que vou resolver. Se Deus sabe, e você sabe que Deus sabe que Deus pode, pronto, está resolvido. Resolvido. Comece a pensar como Deus pensa. Comece a falar como Deus fala. Comece a olhar e mantenha olhando na direção certa. Não perca o foco. Não desacelere, não perca o ritmo. Continue se expondo à palavra. Deixe essa palavra tomar forma dentro de você, de uma forma a tal ponto que vai ficar tão grande que vai ter que sair. Você não vai conseguir mais ser quem você era antes. Porque a palavra vai tomando lugar, todos os espaços. E quanto mais a palavra ocupa todos os espaços na nossa vida, rapaz, a gente se torna melhor a cada dia. Mesmo sendo pessoas ainda em construção, como eu citei algumas situações que às vezes a gente tem o nosso dia a dia, os afazeres. Mas mesmo assim, cada vez que você se expõe à palavra, essa palavra vai causando mudanças em você. Essa palavra vai causando impactos em você. E você não quer se desconectar dela, porque você sabe que ela que te torna melhor a cada dia. Ela que te torna mais forte a cada dia. Ela que te faz avançar cada vez mais a cada dia. Amém. Você pode ir muito mais longe. Você pode ir muito mais rápido. Você pode alcançar as metas que talvez possam ter ficado no meio do caminho. E você desacelerou, você desistiu, você parou de crer. Você pode retomar todas essas coisas e fazer acontecer. Vai lá se necessário for. Pega de volta. E começa. Continua. Vai dar certo. Vai acontecer. Não vai faltar, Deus proverá. Há coisas que elas surgem de uma forma tão desafiadora para nós, que a gente respira fundo e, eita! Mas Deus é maior do que tudo isso. E toda a força e toda a graça que nós precisamos para reagir e para agir depois, está em nós. Está em nós. Então, para de olhar no seu passado. Para de querer viver um futuro que ainda não chegou. Construa ele através das suas atitudes hoje. E persevere crendo. Foque os seus olhos na palavra. Se agarre a tudo aquilo que Deus já disse para você. Ele não mentiu quando ele disse. Ele não estava brincando ou enganando com nenhuma de nós. Você pode não ter um marido, você pode não ter um filho. E todas essas coisas serão ainda um desejo do seu coração que você está esperando acontecer. Mas você tem a fonte que trará a realização dos desejos do seu coração. Fique conectado a Ele. Mantenha o seu foco e a prioridade do seu coração nele. Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que o pessoal do louvor, se pudesse vir aqui, por favor. Aleluia. Eu vi a primeira música que cantaram aqui, até mesmo do pastor Eliezer. E é exatamente o único versículo que eu parei para meditar. Você não precisa abrir, mas Provérbios 4:18 diz:
Na versão revista e atualizada ele diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas na versão da linguagem de hoje diz assim, a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia claro. O caminho do homem justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança, como quando o sol aparece e o dia vai ficando mais claro. Quanto mais nós nos expomos à palavra e caminhamos lado a lado com o Senhor, não tem como a sua vida não melhorar. Não tem como você não ser projetado para um avanço, para um acréscimo, para um muito mais, não tem como. Porque a palavra, ela é próspera. A palavra, ela carrega um poder construtivo e criativo. Então, quando a palavra nos alcança, quando a gente se expõe à palavra e dia a dia, caminhando à luz dessa palavra, você não somente vai tendo direção e norte para a sua vida, mas você vai recebendo dessa palavra toda a força que você precisa. Toda a habilidade, toda a capacidade que você precisa para tudo que você precisa fazer. E quanto mais você caminha à luz dessa palavra, as coisas vão ficando mais claras e mais consistentes. Elas vão tomando uma forma. E nós vamos nos tornando quem Deus nos projetou para ser. Por isso que você não fica do mesmo jeito. Hoje você volta para casa diferente de como você chegou aqui. Aí amanhã você se expõe à palavra, e você se expõe a essa fonte, e você já recebe acréscimo. E essa construção vai tomando uma forma dentro de você. E por mais que você se olhe no espelho e ainda veja aquela mesma pessoa, com o mesmo peso, com o mesmo cabelo, porque eu não fiz nenhuma mudança, aparentemente sou a mesma. Não é. Porque algo sempre está acontecendo por dentro, quando a palavra está entrando lá. E não somente nós, mas as coisas à nossa volta, elas começam a cooperar de uma forma favorável para os planos e os propósitos de Deus se cumprirem e os sonhos se realizarem. Porque aqueles que andam à luz da palavra, eles vão andando e os dias vão sendo aperfeiçoados. E ele vai vivendo uma vida direcionada, e ele vai vendo cada coisa de uma forma tão clara como o sol ao meio-dia. Sem nenhuma sombra de dúvidas. Deus é bom, Deus é fiel, algo está acontecendo, vai acontecer, vai manifestar, eu vou chegar lá. Obrigado, Pai. E a sua atitude é outra, é de gratidão. É de reflexo de louvor e adoração. E isso é que causa uma força maior ainda no reino espiritual, para as coisas acontecerem favoravelmente. Você tem uma escolha e uma decisão. Se você entendeu hoje à noite que você tem a fonte, e essa fonte não é o seu marido, não é o seu emprego, não é a sua profissão, sua fonte é o Senhor. Aquele que já veio habitar dentro de você desde que você nasceu de novo. Quando a partir daquele momento você já não era mais a mesma. Se você entendeu nessa noite que hoje é a fonte que você tem, você vai voltar para casa com a certeza de que você não tem falta de nada. Você vai voltar para casa com a certeza de que você é essa mulher forte, que muitas vezes pessoas podem olhar para você e dizer, você consegue, e você não consegue ver habilidade e força em você mesma. Não são palavras ditas ao vento, quando alguém chega para você, se para te motivar ou mesmo inspirado e chega de mulher, você consegue, você pode. Você vai realizar grandes coisas. Para de olhar na direção errada. Para de colocar atenção naquilo que só rouba as tuas forças.
Decida que você vai absorver essas palavras vindas de Deus, inspiradas, para te acrescentar, para te levantar por dentro. E seja quem Deus te chamou para ser. Deus é um Deus grande. E Ele não se ocuparia em criar um ninguém. Deus não se ocuparia em criar um perdedor. Deus não se ocuparia em criar uma pessoa mais ou menos. Tudo que Deus faz é top, gente. É de alto nível, é de última linha. Você é essa mulher top. Você é essa mulher maravilhosa, linda, forte, próspera, bem-sucedida. Você não tem falta de nada. Você tem força e capacidade do céu operando dentro de você para chegar onde você se propuser a chegar. Mas onde eu quero chegar parece ser tão distante. Você está olhando na direção errada. Deixa Deus alinhar a sua visão. Você vai começar a ver, nossa, é tão fácil assim. Está tão acessível. Você só precisa crer. Deixar a convicção se assentar por dentro. E quando for o momento de dar alguns passos, dê, mesmo se você não ver uma ponte na sua frente. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho tudo o que eu preciso nessa fonte que está em mim. Aleluia! Aleluia! Quando foi que você parou de confiar? Você não devia ter feito isso. A palavra nos diz para nunca lançar fora a sua confiança. Sabe por quê? Ela tem um grande galardão. Quando foi que você parou de confiar? Quando foi que você decidiu sentar porque cansou? Levante. Levante por dentro. Aleluia.